Capítulo 5. Armadilhas. Observe que Deus nos transforma de dentro para fora. Ele começa com nosso coração, mudando nossas motivações, pensamentos e atitudes, e isso naturalmente se manifesta em nossas ações e comportamento. Isso é totalmente oposto ao que o marketing tradicional e as técnicas de posicionamento humanas ensinam, onde se tenta mudar a aparência exterior primeiro, para depois convencer a si mesmo e aos outros de que aquilo é a verdade. O natural muitas vezes nos empurra a projetar uma imagem de sucesso ou perfeição, mesmo que seja apenas uma fachada, com a esperança de que, eventualmente, isso se torne realidade. Mas Deus trabalha de forma diferente, Ele transforma nosso interior, e essa mudança genuína se reflete externamente, de maneira que não precisamos ser algo que não somos. Eu me lembro de uma vez, quando não conseguia alcançar certos resultados que desejava, e resolvi estudar sobre arquétipos. Se você não está familiarizado, arquétipos são padrões de comportamento e aparência que você pode aprender e usar conscientemente para atrair a atenção de um determinado público. A ideia é que, ao adotar certos arquétipos, você se torna mais atraente ou eficaz em comunicar sua mensagem, principalmente para vender seus produtos ou serviços. No entanto, para mim, isso foi um verdadeiro desastre. Parecia que aquela roupa não era para mim, aquele ensaio fotográfico não retia quem eu realmente era. Nada transmitia minha essência, e o resultado foi que a experiência não foi sustentável. Em pouco tempo, me descaracterizei completamente e acabei frustrado. Eu estava tentando mudar de fora para dentro, seguindo o que o marketing tradicional sugere, criar uma imagem externa para depois tentar moldar o interior. Mas com Deus, o processo é exatamente o contrário. Ele começa no coração, transformando nosso ser de dentro para fora, e essa mudança se reflete de forma autêntica e natural em nossa vida e em como os outros nos percebem. Desde muito tempo, fui apresentado a uma outra ferramenta de desenvolvimento pessoal conhecida como modelagem. A premissa é simples: observar alguém bem-sucedido e intencionalmente replicar seus comportamentos, suas rotinas e até mesmo sua mentalidade, no meu caso é empreendedora e de enriquecimento. A ideia é que, ao adotar os mesmos padrões de pensamento e ação, é possível alcançar resultados semelhantes. Eu me lembro de quando decidi seguir esse caminho. Virou rotina acordar às 4h59 da manhã para ouvi-lo, tomar banhos exclusivamente gelados, adotar até seus jargões de arrogância rapidamente passaram a fazer parte da rotina. E, claro, havia também o desejo de possuir as coisas que ele possuía, o carro que ele indicava, as roupas, o estilo de vida. Fui tão longe a ponto de me endividar para sustentar essa imagem, pensando que, ao fazer isso, eu estaria chamando o sucesso que ele tinha. Na prática, o processo de modelagem vai muito além de simplesmente imitar ações visíveis ou adotar hábitos externos. Trata-se de uma tentativa profunda de incorporar os pensamentos daquela pessoa nas áreas que queremos para nós, buscando alcançar a mesma satisfação que ela aparenta ter. O detalhe é que, como dizem as Escrituras em Provérbios 23h07, como imagina em sua alma, assim ele é. A essência do ser está no que pensamos. Portanto, modelar esses pensamentos significa tentar capturar a essência mais profunda daquela pessoa, na esperança de reproduzir os mesmos resultados em nossa própria vida. Além disso, vejo ainda mais dois grandes problemas que residem nesse caminho. O primeiro é a própria intenção que motiva essa busca. A Bíblia nos alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e quando nossa motivação é o desejo de sucesso material ou a aquisição de status, estamos essencialmente colocando essas coisas no centro da nossa vida. É muito simples de você perceber. Aquilo que ocupa mais tempo e mais espaço em nosso coração é aquilo que realmente amamos, e se essa ocupação está longe de Cristo ou de honrar a Ele, estamos caminhando para a destruição. De acordo com as Escrituras, não fomos chamados para buscar em primeiro lugar a felicidade e prosperidade terrena, mas o reino de Deus, então todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Inverter essa ordem é um verdadeiro suicídio físico, emocional e espiritual. O segundo erro está na própria ideia de imitação. Na Bíblia, não somos encorajados a modelar nossa vida à imagem de nenhum homem, por mais bem-sucedido que ele possa parecer. Nossa única referência verdadeira é Cristo Jesus, que é o único perfeito e sem mácula. Ele é o pão da vida, aquele que supre todas as nossas necessidades, tanto espirituais quanto materiais.
Quando tentamos nos moldar aos padrões do mundo, nos afastamos da simplicidade e da suciência de Cristo, que é o único modelo digno de imitação. Buscar ser como outro ser humano, mesmo que esse tenha sucesso aos olhos do mundo, é desviar-se do nosso verdadeiro chamado de sermos a imagem e semelhança de Deus, moldados pelo seu Espírito, e não pelas inuências temporais e imperfeitas deste mundo. Observe que tudo a que nos submetemos está sob uma espécie de guarda-chuva espiritual. Não há neutralidade nas coisas que consumimos ou às quais nos submetemos, seja em palavras, comportamentos ou inuências externas. Assim como um guarda-chuva nos protege ou nos expõe, o que escolhemos seguir ou imitar carrega consigo uma carga espiritual. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou é boa, ou é má. Ao seguir aquela pessoa que eu modelava, não vinham apenas seus hábitos aparentemente produtivos. Juntamente com eles, vinham as maldições, os vícios e toda a bagagem espiritual que ele carregava. A arrogância que eu inicialmente via como um sinal de domínio era, na verdade, um reeixo do espírito por trás de seus atos e pensamentos. E quando cedemos à mentalidade que está sobre alguém, cedemos ao espírito que influencia essa pessoa. Não estamos apenas imitando padrões de sucesso, mas também nos abrindo para as forças espirituais que guiam esses padrões. Esse processo de imitação externa traz consigo armadilhas. Ele nos desvia de quem realmente somos e do que realmente precisamos para crescer de forma autêntica. Às vezes, estamos tão envolvidos na modelagem que esquecemos que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Modelar padrões externos pode ser útil em certas circunstâncias, mas só quando alinhado com nossos valores, crenças e, principalmente, com nossa conexão espiritual anal. Ser quem Deus nos criou para ser, em sintonia com Ele, é infinitamente mais poderoso do que qualquer tentativa de moldar-se a outra pessoa. A influência que esses padrões exercem sobre nós é muito mais profunda do que imaginamos. É incrível perceber como podemos ser levados a acreditar que essa modelagem externa é o caminho certo, especialmente quando ela é apresentada por pessoas comuns que possuem uma habilidade incomum de persuasão. Eles falam diretamente ao nosso desejo de vencer, de alcançar, de ser vistos como bem-sucedidos, e isso mexe profundamente com nosso psicológico e nossas decisões diárias. Ambição e pertencimento são alguns dos desejos mais profundos do ser humano, enraizados naquilo que buscamos para preencher nosso vazio interior. Tenho uma teoria sobre isso. Somos seres espirituais, e nosso espírito, formado pelo Pai, sabe o que é verdadeiramente bom, sabe o que é ser formado por tudo o que é maravilhoso, porque Deus é a própria fonte de tudo que é belo e perfeito e Ele nos fez exatamente dessa essência. O que o mundo traduz como ambição, eu vejo como uma necessidade profunda de voltar a tocar o que há de mais precioso, o reeixo daquilo que experimentamos no Pai. E a necessidade de pertencimento vem da mesma origem. Em algum momento, estivemos com Ele, mas após o pecado, isso nos foi roubado. É como quem já provou o bolo da vovó, basta sentir o cheiro a quilômetros de distância para saber que é algo familiar e bom. Da mesma forma, quem é de Deus sabe quando está em casa, porque lá tem o cheiro do bolo da vovó. Aleluia! É o doce e profundo reconhecimento de que, finalmente, pertencemos. É verdade que Paulo nos instrui a sermos seus imitadores, assim como ele é de Cristo. Esse é o modelo perfeito de modelagem, porque o foco está sempre em Cristo. Quando olhamos para alguém, é essencial discernirmos: essa pessoa reflete a essência de Cristo? Através dela, nos aproximamos mais de Deus, sentindo fervor em nossos corações crescer por Ele? Ou, ao contrário, ela nos faz admirar suas próprias habilidades, sua força, inteligência ou carisma, afastando-nos da centralidade de Cristo e nos atraindo para a pessoa em si? A grande armadilha na modelagem humana é essa: pode ser fácil nos deixarmos seduzir pelas qualidades humanas, performance, sabedoria, dinheiro, sem perceber que, aos poucos, nosso coração está sendo moldado para se encantar mais com o ser humano do que com o Criador. Portanto, ao buscarmos um exemplo a seguir, devemos constantemente nos perguntar: essa pessoa está me apontando Cristo ou está glorificando a ela mesma? Está me levando a depender mais de Deus ou está me fazendo admirar as capacidades humanas? Ao responder essas perguntas, conseguimos distinguir claramente quem realmente está nos direcionando para o caminho certo e quem está apenas nos atraindo para o brilho da própria personalidade.
A música é um outro exemplo claro desse fenômeno. No auge dos meus 15 a 17 anos, eu era profundamente apaixonado por artistas como Renato Russo, Cazuza e Cássia Eller. Passava horas mergulhador em suas canções, sentindo aquelas letras cuidadosamente trabalhadas penetrarem na minha alma e mexerem com minhas emoções de maneira intensa. Havia uma música em particular que sempre me marcou, 16, da Legião Urbana. Eu chorava ao ouvi-la, porque acreditava que o jovem descrito na canção, que amava os rachas, não perdeu sua vida em um acidente comum, mas sim pela dor de uma desilusão amorosa. Para mim, a curva da morte simbolizava um suicídio, e aquela história me tocava profundamente. Hoje, olhando de fora, percebo quão negativa era essa inocência, particularmente naquela fase de adolescência. A carga emocional daquela música e o peso de suas palavras se retiam na minha própria visão de mundo, e eu não conseguia enxergar como aquilo me afetava. No entanto, a música, com todo o seu poder, carrega espíritos e emoções que muitas vezes não percebemos conscientemente, mas que moldam nossos pensamentos e sentimentos de maneira sutil e profunda. O gênero de música sofrência é um outro reeixo disso. Essas canções falam sobre traição, embriaguez, dor, sofrimento, mentiras e desilusões. Quando as pessoas cantam essas letras, elas estão, conscientemente ou não, concordando e se submetendo a uma realidade espiritual de normalidade da traição e da desilusão amorosa. E apesar do ritmo ser atraente e inofensivo, não tem como se desconectar do espírito por trás dessas mensagens. Essa é a armadilha da inocência. Ao permitir que esses pensamentos, ideias e músicas façam parte da nossa vida, nos afastamos da mente de Cristo e nos expomos a inocências espirituais que não são neutras. O que pensamos, o que cantamos, o que admiramos, tudo carrega uma energia espiritual, e é por isso que devemos estar atentos. O verdadeiro poder está em sermos influenciados pelos pensamentos e ideais de Cristo, e somente assim estaremos sob um guarda-chuva que realmente nos protege, nos guia e nos direciona para a vida abundante que Deus preparou para nós. Quando permitimos que Deus molde nosso interior, essa transformação se torna visível em nossas ações e atitudes, nos destacando de maneira genuína. Enquanto o mundo muitas vezes valoriza a aparência, o status e a performance, aqueles que são transformados por Deus retem algo muito mais profundo, a glória e o caráter de Cristo, que fazem a diferença em todos os aspectos da vida. Em sua família, essas qualidades transformam relacionamentos, promovendo um ambiente de paz e compreensão. No trabalho, essas virtudes não só melhoram o ambiente, mas também nos tornam mais eficazes e respeitados. Ser como Cristo não só nos aproxima de Deus, mas também nos eleva perante os homens, não por causa do nosso esforço, mas porque repetimos a glória de Deus em tudo o que fazemos. E para isso, ao contrário do que você possa estar pensando, não é necessário levar a Bíblia para o trabalho roubando horas de trabalho ou repreendendo as ações de todos seus colegas. É nesse momento que você vai precisar oferecer-se a si mesmo como uma Bíblia viva, a primeira Bíblia humana que muitos vão ler. Um imitador de Cristo real em todas as suas ações. No dia a dia, muitos de nós somos tentados a recorrer ao jeitinho brasileiro, aquela velha prática de encontrar atalhos ou soluções rápidas para resolver problemas, especialmente no trabalho ou em situações que envolvem marketing e vendas. Por exemplo, mentir sobre as características de um produto para fazer uma venda, prometer mais do que se pode entregar ou tentar manipular as pessoas para conseguir o que se quer. Essas atitudes podem parecer inofensivas ou até eficazes a curto prazo, mas na verdade, só trazem cansaço, frustração e consequências ruins. Você pode pensar que jamais faria algo assim, Anal, sempre foi muito correto e sério. Mas cuidado! Quando perceber que, apesar de todo o seu esforço, não está obtendo os mesmos resultados que aquele colega nas redes sociais, que parece menos preparado que você, a tentação de recorrer a esses recursos pode surgir. Dar o jeitinho brasileiro cria um ciclo de desgaste. Você pode até conseguir algum sucesso temporário, mas ele é superficial e não é sustentável. Em vez de construir relacionamentos baseados na verdade e na integridade, você acaba vivendo em um constante estado de ansiedade, tentando manter uma imagem ou resultados que não remetem à realidade. O que é pior, esse tipo de comportamento mina a confiança e a credibilidade, tanto com os outros quanto consigo mesmo.
No mercado digital e no setor de vendas de serviços, é comum encontrar estratégias agressivas de venda que fazem uso constante de gatilhos mentais, técnicas psicológicas projetadas para influenciar a decisão do consumidor de forma rápida e, muitas vezes, impulsiva. Expressões como oferta imperdível, vagas limitadas e última chance de garantir seu lugar são exemplos típicos desses gatilhos. A ideia é criar um senso de urgência ou escassez que force o consumidor a agir de imediato, muitas vezes sem refletir profundamente sobre a necessidade real daquele serviço. É bem verdade que essas abordagens podem gerar resultados mais rápidos, mas frequentemente comprometem a integridade e a sustentabilidade do negócio. Quando o foco está apenas em vender a todo custo, é fácil cair na tentação de exagerar os benefícios de um serviço, prometer mais do que se pode entregar ou manipular emocionalmente os clientes para garantir a venda. Isso pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo, as consequências negativas são inevitáveis: reclamações, devoluções e uma reputação que, uma vez manchada, é difícil de recuperar. Espero ter sido bem claro quanto às principais armadilhas que têm o potencial de roubar, matar e te destruir. Agora precisamos entender como discernir a vontade de Deus para nossa vida e assim sermos mais úteis nas mãos dele.